Queridos amigos, aqui estamos mais uma vez reunidos para que possamos juntos falar um pouquinho a respeito do suicídio, fazer uma prece a esses nossos irmãos que no momento de desespero, no momento de dor, cometeram essa gravíssima falta do suicídio. Então convidamos a todos para dar início aos nossos trabalhos desta tarde, elevando o nosso pensamento a uma prece. Mestre Jesus, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxilia-nos a compreender as leis divinas, faz-nos entender o teu evangelho de luz, ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e a corrigirmos em nós as nossas falhas, as nossas imperfeições. Dai-nos a força e a coragem para sermos humildes e mostrarmos o caminho da iniciativa para solucionarmos nossas dificuldades. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da persistência para evitarmos o desânimo, o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo e podermos dividir com o nosso semelhante, que são os nossos irmãos, a caminho, os benefícios que recebemos todos os dias. Esteja conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, queridos irmãos, vamos todos nesse instante dar início aos nossos estudos, né, nesse momento em que nós vamos trazer um artigo que o nosso irmão Richard Simonetti, no livro Suicídio, Tudo que você precisa saber. Então ele fala que a religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todos nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que será que nós não temos esse direito? Por que não se é livre de pôr o termo aos próprios sofrimentos? Então está reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que se mataram, que o suicídio não é apenas uma falta, como uma inflação a uma moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, até pelo contrário. Não é pela teoria que ele nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que coloca sobre os nossos olhos. Quem nos traz essa mensagem é Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Bom, então nós vamos dar início a esse estudo hoje, onde ele nos diz o seguinte: que fosse a existência física contida nos limites do berço ao túmulo, e sem dúvida o suicídio seria a grande solução para os problemas e dores da Terra. Ocorre que somos seres imortais. Já vivemos antes do berço e continuaremos a viver depois do túmulo, onde colheremos as consequências do que fizemos da nossa vida e do nosso corpo. Falta, portanto, a todos aqueles que se precipitam ao suicídio um conhecimento mínimo a respeito desse assunto. E é exatamente o que nós aqui estamos buscando fazer, né? E que, através da doutrina espírita, daquilo que ela nos oferece, esclarecer, através desse contato entre a Terra e o além, né? Convidando a todos a refletir sobre essa experiência danosa do suicídio, que afirmam invariavelmente em suas confidências, esses espíritos suicidas que afirmam invariavelmente
em todas as suas confidências, né? Ah, se eu soubesse. Sem dúvida, outro teria sido o rumo de suas cogitações, evitando o abismo. Então, ele vem trazendo para nós aqui, no seu primeiro capítulo, esse nosso irmão Richard Simonetti, que já não faz parte desse mundo carnal, né? Que recentemente partiu para o mundo espiritual. Onde quer que ele esteja, que ele possa receber a nossa gratidão, o nosso carinho, por ter se dedicado principalmente a esse tema tão importante que é o suicídio. Então ele entra num primeiro capítulo desse livro, ele fala das consequências imediatas. E é um livro muito fácil, porque é um livro de perguntas e respostas. Então ele diz, primeiro de tudo, primeira pergunta, qual é a consequência do suicídio? Então, a consequência do suicídio, respondendo, ela é uma terrível constatação. O suicida não alcançou o seu intento, não morreu, não foi deletado da vida como queria. Ele continua a existir, a sentir e sofrer em outra dimensão, experimentando tormentos 1000 vezes acentuados. É uma situação dramática e apavorante. Numa segunda pergunta, ele diz, seus sofrimentos são de ordem moral, né? Esse sofrimento é físico ou é de ordem moral? Mas ele pergunta, seus sofrimentos são de ordem moral? E a resposta é, em parte. Há outro aspecto a ser considerado. Os estragos no perispírito, que é o corpo espiritual. O apóstolo Paulo, ele nos chamava esse perispírito, esse corpo espiritual, de corpo celeste. Um corpo feito de matéria também, mas quintessenciada, numa outra faixa de vibração, como define Allan Kardec. É o veículo de manifestação do espírito no plano em que atua. E intermediário entre ele e o corpo físico na reencarnação, tá? Então, o espírito, ele diz aqui, os sofrimentos são de ordem moral, seus sofrimentos são de ordem moral? Em parte. Então ele fala, né? Em parte. Porque esse corpo, esse perispírito, esse corpo espiritual, né? Ele fala, é o veículo da manifestação do espírito no plano em que atua e é o intermediário entre ele e o corpo físico na reencarnação. Então, ele vem respondendo, na terceira pergunta ele diz, quando um médium vidente diz que está vendo determinado espírito, é pelo corpo espiritual que ele identifica? Que ele o identifica? Exatamente a resposta. O espírito não tem morfologia definida, como acontece no corpo físico, na matéria. É uma luz que se irradia. Diríamos então que o vidente vê determinado espírito em seu corpo perispiritual, em seu corpo espiritual, tanto como identificamos um ser humano pela forma física. E numa outra pergunta, numa quarta pergunta, ele diz, o que acontece com o perispírito no suicídio? Então, com esse corpo astral, com esse corpo celeste, com esse perispírito, o que acontece com o perispírito daquele que tira a sua própria vida? Então ele responde, sendo um corpo sutil, que interage com os nossos pensamentos e ações, é afetado de forma dramática. Se alguém me der um tiro e eu vier a desencarnar, poderei experimentar algum trauma, mas sem danos perispirituais mais graves. Porém, se eu for o autor
do disparo, buscando a morte, o perispírito será afetado e retornarei ao plano espiritual com um ferimento compatível com a área atingida no corpo físico. Vejam as duas diferenças. Quando eu recebo um tiro, quando eu próprio disparo esse tiro contra mim mesmo. Tá? Então, é muito comum o médium vidente observar suicidas com graves lesões no corpo espiritual, produzidas por instrumento cortante, revólver ou outro meio violento por eles usado. Quinta, qual tipo de suicídio sempre afetará, qualquer tipo de suicídio sempre afetará uma área correspondente no perispírito? Olha só o que ele pergunta. Qualquer tipo de suicídio, seja qual for a forma com que a criatura pretendeu sair da vida, afetará uma área, sempre afetará uma área correspondente no perispírito? É obviamente que sim. Com tormentos que estenderão por longo tempo. Dizem os suicidas que se sentem como se aquele momento terrível de autoaniquilamento houvesse sido registrado por uma câmera em sua intimidade, a reproduzir sempre a mesma cena trágica. Então, ele está sempre revivendo, o suicida está sempre revivendo aquele momento daquela cena, daquela última cena trágica. Ele volta sempre com a mesma imagem. É como se fosse um filme que sempre você está vendo o mesmo filme. Então, a mesma cena, aquela cena do último momento. A diferença é que, enquanto encarnado, essa autoagressão termina com a morte. Enquanto que na vida espiritual, ela se reproduz insistentemente em sua mente, sem que o suicida se aniquile. Então, ele, aparentemente lúcido, ele percebe essa cena várias vezes. Então, é como que aquele filme de terror passasse várias vezes através das cenas em sua cabeça, em sua memória. Sexto, digamos que a pessoa deu um tiro na cabeça, né? O que acontece? O que vai acontecer? E ele responde: sentirá repercutir indefinidamente o som do tiro e o impacto do projétil furando a caixa craniana e dilacerando o cérebro. Um tormento indescritível, segundo o testemunho dos suicidas. Lembra a fantasia teológica das chamas do inferno que queimam sem consumir. Olha só, né? É aquela questão. É como se estivesse vivendo um inferno, né? Sem se consumir. Então você fica ali presenciando aquela cena e sentindo a repercussão disso tudo, né? Então é a bala que entra na cabeça, né? Vamos dizer, como ele diz aqui, é o impacto do projétil furando a caixa craniana e dilacerando o cérebro. Então ele vê essa imagem, essa cena e sente a repercussão de tudo isso várias vezes. Sétimo, falando em chamas, e se a pessoa se matou pelo fogo, desintegrando o corpo? O que vai acontecer? O que ele vai sentir? E ele responde: vai sentir-se como alguém que sofreu queimaduras generalizadas. Experimentará dores terríveis e insuportável inquietação. É uma situação desesperadora, infinitamente pior do que aquela que impensadamente pretendeu fugir. Então, a dor é tão grande, muito maior, né,
do que aquela a que essa criatura tentou, vamos dizer assim, fugir, né? Então é uma dor indescritível, que não tem palavras que definem essa dor. E numa última pergunta desse capítulo, podemos situar os desajustes perispirituais como castigos divinos? Podemos situar então todo esse desajuste que acontece no nosso perispírito, no perispírito dessa criatura que tirou a sua vida, né? Como castigo divino? Então, castigo divino? E ele responde da seguinte forma: imaginemos um filho que, não obstante advertido pelo pai, não toma os cuidados devidos a usar uma faca afiada e se fere, seccionando um nervo. Vamos supor, né? Então, eu corto um dedo, né? O pai está advertindo o filho, mas mesmo assim ele pega essa faca afiada e ele se corta e dá um pique no nervo, né? As dores e transtornos que vão sentir não serão de iniciativa paterna para castigá-lo, né? Mas ele apenas colherá o resultado de sua imprudência. É o que acontece com o suicida. Então, assim como acontece na nossa vida física, na nossa vida material, acontece também com esse irmão que desejou e que tirou a sua própria vida. Então, acontece exatamente igual. Então, os seus tormentos relacionam-se com os desajustes que provocou em si mesmo, por conta da lei de causa e de efeito. Não constituem castigo de Deus, castigo celeste, castigos divinos, mas mera consequência de desatino, de um desatino terrestre. Então, na verdade, não é um castigo, é uma consequência desse gesto impensado, desse gesto, vamos dizer assim, desequilibrado. Então ele irá sofrer essas consequências. Mas nós sabemos, todos nós sabemos, que nem por isso esses irmãos estão, vamos dizer, jogados à própria sorte. Eles são cuidados, eles são tratados quando recolhidos nesse mundo espiritual. E quem cuida desses nossos irmãos é a nossa querida Mãe Santíssima, junto aos seus trabalhadores. Então, por tudo isso, é que nós, aqui neste momento, vamos, num prefácio, numa instrução preliminar, lembrar aquilo que Kardec nos traz a respeito do suicídio. Então, ele diz para nós, nessa instrução preliminar, que o homem não tem jamais o direito de dispor de sua própria vida, pois somente cabe a Deus tirá-lo do cativeiro terreno quando assim o julgar oportuno. Apesar disso, a justiça divina pode abrandar o seu rigor, em virtude de certas circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para aquele que quis furtar-se às provas da vida. O suicida, então, ele assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir a sua pena e que, ao ser recapturado de novo, será tratado com mais severidade. Assim acontece, pois, com o suicida que pensa escapar às misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Vamos então, nesse instante, fazer a nossa prece, envolvendo a todos esses nossos irmãos, onde quer que possa se encontrar, e também todos aqueles que trazem consigo esse pensamento autodestrutivo. Prece, sabemos qual a sorte que espera os que violam a vossa lei, Senhor, para abreviar voluntariamente os seus dias.
Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Estendei-a sobre os espíritos suicidas, Senhor, e que possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar as amarguras dos sofrimentos que suportam, por não terem tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir aos esses infelizes, tomai-os sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o remorso pela falta cometida e que a vossa assistência lhe dê a força de enfrentar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-las. Afastai deles os maus espíritos, que poderiam levá-lo novamente ao mal, prolongando os seus sofrimentos, ao fazê-los perder o fruto das novas experiências. E a ti, cuja desgraça provoca as nossas preces, que possa a nossa comiseração adoçar a tua amargura, fazendo nascer em teu coração a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas próprias mãos. Confia na bondade de Deus, que espera sempre por todos os que se arrependem e só permanece fechado para os de corações empedernidos. Mestre Jesus, Mãe Santíssima, Espíritos amigos, benfeitores queridos, aqui solicitamos que possa envolver a todos esses nossos irmãos sofredores, que o teu amor infinito, Mãe querida, acalme, acerene o coração desses nossos irmãos, dando a eles a esperança para dias melhores, numa nova oportunidade reencarnatória. Oriente a todos eles, Mãe querida, envolva-os no seu manto fluídico de amor e de proteção. Assim, Mãe querida, nós te agradecemos por tudo, por todas essas oportunidades que nos são oferecidas, de aqui estarmos reunidos neste momento em benefício desses nossos irmãos que tanto sofrem. Muito obrigada, muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Pai querido, glorificado seja o teu nome. Que possamos ser merecedores do vosso reino, que seja feita a tua vontade e que sejam sempre observadas as vossas leis. Não nos deixes faltar o pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos deve e a quem nos ofende. Não nos deixeis cair diante das provas e dos obstáculos. Ajude-nos, Senhor, a superar os nossos vícios, as nossas más tendências, as más influências e as obsessões. Proteja-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, queridos irmãos, pelo carinho. E tenham todos uma boa tarde.